Olá, mano. Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre como aprender matemática e nele o foco vai ser como aprender matemática para ensino médio e vestibulares. Oi, pessoal. Estou aqui de novo com o Marco Antônio. Como eu tinha dito para vocês, a gente vai fazer uma série sobre como aprender matemática, que, enfim, eu acho que vai ser algo bastante útil para muita gente. A gente espera poder ajudar aí um pouquinho. E nesse vídeo a gente vai estar falando sobre como aprender matemática para o pessoal do ensino médio e dos vestibulares. Essa distinção entre ensino superior e, basicamente, o ensino médio, a gente está fazendo por N razões, mas saiba que se você tem um ensino médio mais forte, um pouco fora da curva, talvez esse vídeo realmente não sirva para você, mas aí vai vir o da graduação que certamente vai servir. Então, de qualquer forma, Marco, primeiro, um problema aí que a gente tem no ensino médio, qual que é? Você apontaria o maior problema do ensino de matemática no ensino médio de maneira concisa e clara, jogando a bomba aí, né? Vamos lá. Sempre que a gente aprende o caso mais geral das coisas, a gente tinha um raciocínio um pouquinho melhor para coisas mais particulares. Então, algo que eu aprendi na graduação, que eu vi muito se você tem intuição sobre por que as coisas funcionam de um jeito, você ainda tá ruim, você precisa melhorar. Mas sem intuição você fica pior ainda. Sem intuição você fica cego não sabe para onde vai. Então, acho que o maior problema do ensino médio, inclusive o que importa realmente de você trabalhar no ensino médio, é você desenvolver a intuição, né? E o que seria a intuição? A intuição é talvez uma configuração plástica do cérebro de conseguir relacionar os elementos, né? Criar pensamentos. Você conseguir enxergar a coisa de um jeito talvez até não matemático, né? Não matemático. Por exemplo, a gente está aqui atrás, não sei se dá para vocês verem, mas se não der eu coloco aí na edição, tem o Tribluman Brown, que é um canal muito bom, que ensina matemática, e ele usa muito recurso visual. Eu acho que isso no ensino médio é algo super útil e que é pouco explorado, sabe? Tipo né? Você pegar um problema, todo esse problema que está escrito aqui, você transforma ele numa imagem, numa animação e mostra, é isso que está querendo dizer. Essa é a tradução, quase que literal. Um caso muito interessante de como a intuição é importante é combinatória, né? Porque você pega um aluno que, por exemplo, vai fazer vestibular desprovido... Só para explicar, combinatória, vocês sabem, né? Contar, tipo, possibilidades de algumas configurações ali. Sei lá, várias maçãs, quer distribuir para as pessoas, quantas possibilidades tem de distribuir essas maçãs e tal. E no ensino médio você encontra muito essas fórmulas de permutações, sabe? Você encontra N fatorial e tipo, sabe? O que é fatorial e... essa exclamação, tá ligado? A pergunta é mais difícil, exclamação. E tem a interrogação também, né? Então, e combinatória é uma coisa que, tipo, quando você desenvolve bem devagarzinho, você fala, faz sentido se eu multiplicar possibilidades de um com a possibilidade de outros, isso construir uma árvore de possibilidades e eu não perder nenhuma informação nisso. Eu realmente estou contando todas as possibilidades. E quando você vai desenvolvendo esse raciocínio pouco a pouco, você não precisa ter rigor, sabe? Apresentar teoria dos conjuntos, sabe? Coisas assim que a gente aprende na graduação. Não. Vai pelo básico, pelo visual, né? Pode começar com maçãs, com desenhinhos ali. Chega um momento que aquelas fórmulas, elas bem complicadas, assim, né? Elas se tornam intuitivas. Se tornam intuitivas ao ponto de você nem precisar das fórmulas, né? Geralmente os professores de cursinho falam isso. Você não precisa lembrar da fórmula, você tem que saber construir. E normalmente esse é o core que a gente tenta chegar, né? De que o aluno ele não seja um expert em matemática, mas ele saiba pensar, sabe? Faça sentido as coisas para ele. Então a primeira dica aqui seria basicamente, se você está vendo alguma coisa de matemática, tenta visualizar de algum jeito, cria qualquer história. Qualquer história aí que faz sentido, pode ser até uma história engraçada, até melhor na verdade para você lembrar, se a história for meio mirabolante, assim, engraçada. E para você tentar entender, né? E se o seu professor estiver explicando alguma coisa de uma forma assim bem jogada, você fala, professor, mas como é que eu consigo visualizar isso? Cobra isso do professor. Algumas áreas da matemática não são tão fáceis de visualizar, mas o professor é treinado para isso, ele é treinado para passar o conhecimento e é bom também que o professor tenha o feedback de que aquele jeito que ele está fazendo não está sendo útil, né, para os alunos, porque muitas vezes os alunos ficam quietinhos, aí o professor acha que está mandando bem pra caramba. Tipo, triângulo é congruente ao outro, aí, sabe, aquele branco assim... Então, acho que esse feedback de você pegar e falar, professor, tá, mas como é que eu visualizo isso? Eu trabalho melhor visualizando. Tem gente que é assim. Então, seria esse o primeiro ponto, né? Sempre que possível tentar enxergar. E
visualizar as coisas, né? Então, o segundo problema é que ele é meio que repetitivo, ele já caiu no linguajar dos professores e até mesmo alguns orientadores de cursinho, que é praticar exercício, né? Por quê? Basicamente, a gente não aprende as experiências da vida vivendo uma vez. Não, basicamente, uma coisa que a gente martela, os professores de cursinho martelam, todo mundo martela, seja isso no ensino médio, vestibular ou mesmo na graduação, é que você tem que fazer exercício pra caramba. Certo? E por que isso? Primeiro, cai novamente na primeira questão da intuição. Quanto mais exercício você faz, mais natural aquilo fica para você fazer. Inclusive, cai uma pergunta mais difícil no vestibular. A intuição tá boa, então mesmo que no final seja uma regrinha de 3 que você fez, pelo menos você sabe que aquela regrinha de 3 faz sentido. Você tem uma noção do caminho, você não sabe exatamente, mas você, né, tem uma direção. Exatamente. Exercícios assim, tipo, maratona. Não precisa maratonar mesmo, mas geometria. Geometria, ela é a junção de muita coisa, né? Ela é realmente uma matemática visual. Então, você pode saber as fórmulas da área, por que a área tem aquela fórmula, mas saber, por exemplo, você tem que traçar uma altura ali, uma reta paralela, são coisas que a gente só desenvolve com bastante exercícios. Até fazer sentido mesmo. Você vê, não, traça aqui que você tem o seno, enfim, surge coisas do tipo. Um exemplo que eu dou, inclusive, isso tem a ver até com a forma que a gente aprende, tá? Só voltando aí antes do exemplo. Porque, assim, o aprender, a gente não sabe definir o que é aprender, mas, grosso modo, pelo menos, acho que quase todo mundo concorda que aprender é você pegar um conhecimento e aplicar ele em outras situações, para resolver outros problemas. Então, tipo, você foi treinado para resolver A, mas aí você encontrou B. Aí você fala, pô, mas B é bem parecido com o problema A, é um pouquinho diferente. Aí você muda uma coisinha ou outra e resolve B, com aquele conhecimento que você aprendeu para resolver A. Então, o que isso tem a ver? Tem a ver porque se você faz muito exercício, o exercício ele quer isso de você, né? Ele quer que você aplique aquilo em vários contextos até você se sentir confortável. Reconheça os padrões. Isso. E no caso da física, por exemplo, uma coisa que acontece bastante, você tem ali os vetores, né? Então, tipo, vetor, setinha no caso do ensino médio. E basicamente você tem uma força, vamos supor. Essa força dá para você decompor, não sei se já viram, dá para você decompor eixo x, y, z, por exemplo. Então você vai ter um pedaço dela numa direção, outro pedaço em outra e outra. O que acontece é que dá para você fazer triângulos aí. Se você pegar esses vetores, você junta e faz triângulos, e aí você vê de fato por que aquela força pode ser decomposta. Porque se você soma, por exemplo, vamos pensar só no eixo x e y, que é mais fácil. Soma o eixo x com o eixo y, vai chegar no mesmo ponto que aquela força está levando. Então, é uma forma de você pensar aí que a visualização da matemática, no caso até da física, de você, eu aprendi triângulo retângulo, mas eu estou vendo esses vetores, isso aqui forma um triângulo, então eu posso usar aqui essa regrinha do triângulo. Isso, eu consigo achar o cosseno, portanto, eu sei a força, e aí você começa a aplicar isso em vários cenários. Derivadas, parciais, também várias coisas. Isso aí já é superior. Mas de qualquer forma, eu acho que essa ideia de fazer bastante exercício ela é bem nisso mesmo. E uma dica, não comece pegando os exercícios difíceis, sabe? Pega o basicão mesmo. Você tem que fazer um nível de exercício, imagina que a gente tem o nível fácil, médio e o difícil. Faz o fácil até você ficar de saco cheio, de falar, puta, não aguento mais fazer isso. Que é algo mais desafiante. Aí você vai gradualmente passando. Não adianta você chegar já no último, você só vai tomar na cabeça e vai achar que matemática não é pra você, né? Tipo, você não se dá a oportunidade. Matemática é um pensamento natural, assim. É difícil chamar que matemática é um pensamento, mas ela é algo natural do ser humano, sabe? Inerente como ele relaciona as coisas. Eu falo do meu caso, por exemplo, tipo, o Caio me acompanha bastante nessa graduação. A gente fala de matemática, assim, em níveis muito complexos e vai debatendo, assim, de madrugada mesmo. Mas nunca deixou pra mim de eu ter que ficar horas e horas em um exercício para entender e saber como resolver direitinho. E vai ser sempre assim, depois você virar pesquisador em matemática, você vai ficar batendo cabeça no exercício físico, vai ficar batendo cabeça em exercício... Não é exercício pronto, é meio que um exercício que a natureza deixou ali para alguém resolver. Exatamente. Então, essa correlação entre o exercício ser difícil ou não, ela não está muito relacionado a se matemática para você ou não, sabe? Vou tentar resumir o que ele quis dizer aqui, se eu entendi bem. Não importa se o seu resultado está sendo bom ou ruim, com matemática no ensino médio, nos exercícios, no vestibular. O ponto é se você tem interesse, se você gosta daquele pensamento, daquele raciocínio lógico de ver que as coisas fazem sentido e chegar num lugar que você não imaginava que você conseguiria chegar partindo dali. Então, acho que esse é um ponto importante porque
E o que isso tem a ver, né, com aprender matemática? É que se você acha que matemática não é pra você, e quando eu falo matemática pra você, não é tipo ir trabalhar com matemática e ser um matemático. É simplesmente você se divertir ali e tal. Você respeitar, digamos assim, a área do conhecimento. Uhum. Se você não acha que é pra você, isso dificulta você aprender. Você vai achar que você é um incapaz. É mais ou menos a síndrome do impostor. Síndrome do impostor, basicamente, ela diz assim: eu não sou tão bom pra estar aqui, pra estar nesse contexto, eu não sou tão bom pra matemática, eu não sou bom pra isso. E aí você cria toda uma vibe na sua cabeça de que você não é competente pra aquilo, que o seu cérebro ele se engana e acha que, nem vou me esforçar porque isso aí não é pra mim. E no ensino médio isso é bem obscuro em certos sentidos, porque cada pessoa está resolvendo os exercícios de uma maneira. A pessoa X, por exemplo, ela decorou 1 milhão de fórmulas, tira uma nota muito boa, aí você desenvolve um raciocínio muito elegante até para resolver aquilo, mas você não acerta todas as perguntas, e aí você olha para aquela pessoa que acertou todas as perguntas, mas ela está fazendo cursinho há 4 anos, ela está com coisas marteladas na cabeça, e aí você cria uma visão totalmente distorcida do que é matemática e você se rebaixa. E o problema é que a gente premia justamente a pessoa que chega no resultado certo, mas não a pessoa que faz um caminho mais interessante. Né? Um raciocínio que seja, como você disse, mais elegante, então vai exigir menos passo, é mais uma questão de intuição, que embora talvez seja menos rigoroso, é mais bonito, você chega você chega num resultado aproximado e não... Isso na faculdade é o que mais é cobrado, basicamente. Né? É uma coisa... em teoria, o resultado importa, sabe? Tipo, eu tinha um professor que falava, errou o sinal, você matou o astronauta nas provas de física. E é bem assim mesmo. A gente é treinado, no caso do ensino superior, para não errar as coisinhas pequenas. Mas a gente erra e não tem problema, mas o mais importante mesmo é se saber pensar. Uhum. Porque isso, não importa, você vai acertar um númerozinho ali, tem um computador para fazer a conta para você. O importante mesmo é você saber pensar que isso... Até hoje a gente não tem computadores que sabem. Você pode tentar pegar inteligências artificiais aí e elas ainda não estão nesse nível de conseguir criar modelos, pensar de fato num problema e entender ele como a gente faz. Ainda, não sabe se isso vai ser possível ou não, isso é todo um outro debate. Mas, de qualquer forma, então, essas 3 dicas, né? Primeiro, visualize, sempre que possível. Segundo, faça exercício pra caramba e gradualmente pega um mais fácil, até você ficar de saco cheio de fazer ele, aí faz no médio, depois vai no mais difícil. E tenta não desanimar se você encontrar dificuldade, porque é normal. Procura as pessoas, né, pra te ajudar. E por último, não se ache incapaz por uma questão de nota, por você não estar conseguindo exercício, porque isso é super normal, acontece todo mundo. E se a gente fosse parar por causa disso naquela época, a gente nem teria pensado em fazer vestibular. Ainda mais, eu faço física, ele faz matemática, então... a gente nem teria feito mesmo. E basicamente é isso, né? Acho que essas 3 dicas, se você levar com você e seguir em frente aí, você vai ter um futuro bem interessante aí com a matemática, seja trabalhando com ela ou não. Pelo menos passando no vestibular, né? Na entrevista de emprego, tá bom. E aí depois você segue sua vida. Então é isso. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, fala com a gente aqui nos comentários. O Marco vai estar respondendo aí dúvidas mais específicas. E... obrigado, não esquece aí de se inscrever no canal e tocar o sino, porque é importante. Senão vocês não recebem as notificações. Valeu! Tchau, tchau.